Olá, amigos seguidores do canal, bem-vindos. E aos novos também, bem-vindos. Aqui Vitor Machado, canal Vitor Man, literatura fantástica e de terror. Já sabem, né? Hoje quarta-feira, 19 de fevereiro, e é dia de interlúdio de terror. E o interlúdio de terror, nas próximas várias semanas, tem sido e será Drácula, o grande romance de Bram Stoker. Hoje vamos para a terceira postagem, como combinado, sem introdução, apenas esse olá. E vocês que não começaram a assistir ainda, link aqui para Bram Stoker, que vocês podem começar a assistir desde o primeiro episódio. O que tem de especial hoje? Hoje temos os narradores convidados. Tem um monte de narrador convidado hoje que vocês vão ver aí na postagem. Mas era isso aí por hoje. Não vamos, já que é para não ter introdução, não tem introdução. Tem uma baita introdução lá na primeira postagem. Quem não assistiu ainda, lá a gente comenta bastante sobre o personagem icônico Drácula, sobre a obra, esse romance incrível, e sobre o escritor, o Bram Stoker. Era isso aí. Abraços, saudações. Fiquem bem e curtam Drácula, capítulos 4 e 5. Drácula, capítulo 4, Diário de Jonathan Harker, continuação. Acordei na minha própria cama. Se não foi um sonho, o conde deve ter me carregado até aqui. Tentei me certificar sobre o assunto, mas não consegui chegar a uma conclusão indiscutível. É certo que havia algumas pequenas evidências, como minhas roupas estarem dobradas e arrumadas de uma maneira que não é meu hábito. Meu relógio ainda estava sem corda e tenho o rigoroso costume de dar-lhe corda antes de dormir, entre muitos outros detalhes. Mas essas coisas não são prova, pois podem indicar que minha mente não estava como de costume e, por alguma razão, eu certamente estava muito perturbado. Preciso buscar provas. De uma coisa estou contente. Se foi o conde que me trouxe aqui e me despiu, ele deve ter sido apressado em sua tarefa, pois meus bolsos estão intactos. Tenho certeza de que este diário seria um mistério para ele e que ele não toleraria. Ele o teria levado ou destruído. Enquanto olho ao redor deste quarto, embora tenha sido para mim tão cheio de medo, agora é uma espécie de santuário, pois nada pode ser mais terrível do que aquelas mulheres horríveis que estão esperando para sugar meu sangue. 18 de maio. Desci para olhar aquele quarto novamente à luz do dia, pois preciso saber a verdade. Quando cheguei à entrada no topo das escadas, encontrei-a fechada. Ela havia sido forçada contra o batente com tanta força que parte da madeira estava lascada. Pude ver que o ferrolho da fechadura não havia sido acionado, mas a porta estava trancada por dentro. Temo que não tenha sido um sonho e devo agir com base nessa suposição. 19 de maio. Certamente estou enredado. Na noite passada, o conde me pediu, nos tons mais suaves, para escrever 3 cartas. Uma dizendo que meu trabalho aqui estava quase concluído e que eu deveria partir para casa dentro de alguns dias. Outra dizendo que eu partiria na próxima manhã do momento da carta. A terceira, informando que eu havia deixado o castelo e chegado a Bistritz. Eu teria preferido recusar, mas senti que, no estado atual das coisas, seria loucura confrontar abertamente o conde enquanto estou tão absolutamente em seu poder. E recusar excitaria sua suspeita e despertaria sua ira. Ele sabe que eu sei demais e que não devo viver para não ser perigoso para ele. Minha única chance é prolongar minhas oportunidades. Algo pode ocorrer que me dê uma chance de escapar. Vi em seus olhos algo daquela ira crescente que se manifestou quando ele afastou aquela bela mulher. Ele me explicou que os correios eram poucos e incertos e que escrever agora garantiria tranquilidade para meus amigos. E me assegurou com tanta ênfase que cancelaria as cartas posteriores que seriam retidas em Bistritz até o momento devido, caso houvesse a possibilidade de eu prolongar minha estadia, que me opor a ele teria sido criar novas suspeitas. Portanto, fingi concordar com seus pontos de vista e perguntei quais datas eu deveria colocar nas cartas. Ele calculou por um minuto e então disse:
A primeira deve ser 12 de junho, a segunda 19 de junho e a terceira 29 de junho. Agora sei a extensão da minha vida. Deus me ajude. 28 de maio. Há uma chance de escape, ou pelo menos de enviar uma mensagem para casa. Um grupo de Tzigane chegou ao castelo e está acampado no pátio. Esses Tzigane são ciganos. Tenho anotações sobre eles no meu livro. Eles são peculiares a esta parte do mundo, embora aliados aos ciganos comuns em todo o mundo. Há milhares deles na Hungria e na Transilvânia que estão quase fora de todas as leis. Eles geralmente se associam a algum grande nobre ou boiardo e adotam seu nome. São destemidos e desprovidos de religião, exceto por superstições, e falam apenas suas próprias variantes da língua romani. Escrevi algumas cartas para casa e tentarei convencê-los a enviá-las. Já iniciei um contato com eles através da minha janela. Eles tiraram os chapéus, fizeram reverências e muitos gestos que, no entanto, não consegui entender, assim como não compreendi sua língua falada. Escrevi as cartas. A de Mina está taquigrafada e peço apenas ao Sr. Hawkins que se comunique com ela. Para ela, expliquei minha situação, mas sem os horrores que só posso supor. Isso a chocaria e assustaria mortalmente se eu lhe revelasse tudo. Caso as cartas não sejam entregues, o conde ainda não saberá meu segredo ou a extensão do meu conhecimento. Entreguei as cartas, joguei-as através das grades da minha janela junto com uma moeda de ouro e fiz os sinais que pude para que fossem enviadas. O homem que as pegou pressionou-as contra o peito, fez uma reverência e depois as colocou em seu chapéu. Não pude fazer mais nada. Voltei furtivamente ao escritório e comecei a ler. Como o conde não entrou, escrevi aqui. O conde chegou. Sentou-se ao meu lado e disse com sua voz mais suave enquanto abria duas cartas. O conde Drácula disse: Os Tzigane me entregaram estas cartas, das quais, embora eu não saiba de onde vieram, cuidarei, é claro. Veja. Ele deve ter olhado para elas. Uma é sua, para meu amigo Peter Hawkins. A outra... Aqui ele percebeu os símbolos estranhos da taquigrafia ao abrir o envelope, e uma expressão sombria surgiu em seu rosto, e seus olhos brilharam maliciosamente. A outra é uma coisa vil, um ultraje à amizade e à hospitalidade. Não está nem assinada. Bem, então não pode nos importar, não é? E ele calmamente segurou a carta e o envelope na chama da lamparina até que fossem consumidos. Então ele continuou. A carta para Hawkins, essa, é claro, eu enviarei, já que é sua. Suas cartas são sagradas para mim. Perdoe-me, meu amigo, por ter, sem saber, quebrado o selo. Você não gostaria de selá-la novamente? Ele estendeu-me a carta e, com uma cortês reverência, entregou-me um envelope limpo. Só pude redirecioná-la e entregá-la a ele em silêncio. Quando ele saiu da sala, ouvi a chave girar suavemente. Um minuto depois, fui até a porta e tentei-a, e estava trancada. Quando, 1 ou 2 horas depois, o conde entrou silenciosamente na sala. Sua chegada me despertou, pois eu havia adormecido no sofá. Ele estava muito cortês e alegre em sua maneira, e vendo que eu havia estado dormindo, disse: Então, meu amigo, você está cansado? Vá para a cama. Lá está o descanso mais seguro. Talvez eu não tenha o prazer de conversar esta noite, pois há muitos trabalhos para mim. Mas dormirá, eu rezo. Passei para o meu quarto e fui para a cama e, estranho dizer, dormi sem sonhar. O desespero tem suas próprias calmarias. 31 de maio. Esta manhã, quando acordei, pensei em providenciar para mim algum papel e envelopes da minha bolsa e mantê-los no meu bolso, para que eu pudesse escrever, caso tivesse uma oportunidade. Mas novamente uma surpresa. Novamente um choque. Cada pedaço de papel havia sumido
e com eles todas as minhas anotações, meus memorandos relacionados a ferrovias e viagens, minha carta de crédito, de fato, tudo o que poderia ser útil para mim caso eu estivesse fora do castelo. Sentei-me e refleti por um tempo, e então um pensamento ocorreu-me, e procurei em minha mala e no guarda-roupa onde havia colocado minhas roupas. O terno com o qual viajei havia sumido, assim como o meu sobretudo e cobertor. Não conseguia encontrá-los em lugar nenhum. Isso parecia algum novo esquema de vilania. 17 de junho. Esta manhã, enquanto eu estava sentado na beira da minha cama, quebrando a cabeça, ouvi do lado de fora o estalo de chicotes e o trote e arrastar de cascos de cavalo subindo pelo caminho rochoso além do pátio. Com alegria corri até a janela e vi entrar no pátio 2 grandes carroças, cada uma puxada por 8 robustos cavalos, e à frente de cada par um eslovaco, com seu chapéu largo, grande cinto cravejado de pregos, pele de carneiro suja e botas altas. Eles também carregavam longas varas nas mãos. Corri até a porta, pretendendo descer e tentar me juntar a eles pelo saguão principal, pois pensei que esse caminho poderia estar aberto para eles. Novamente um choque. Minha porta estava trancada pelo lado de fora. Então corri até a janela e gritei para eles. Eles olharam para cima, para mim, de forma estúpida e apontaram. Mas nesse momento, o líder dos Tzigane saiu e, vendo-os apontando para minha janela, disse algo, ao que eles riram. Daí em diante, nenhum esforço meu, nenhum grito lamentoso ou súplica angustiada faria com que eles sequer olhassem para mim. Eles se viraram resolutamente. As carroças continham grandes caixas quadradas, com alças de corda grossa. Estavam evidentemente vazias pela facilidade com que os eslovacos as manuseavam e pela ressonância ao serem movidas rudemente. Quando todas foram descarregadas e empilhadas em um grande monte em um canto do prédio, os eslovacos receberam algum dinheiro dos Tzigane e, cuspindo nele para dar sorte, foram preguiçosamente cada um para a cabeça de seu cavalo. Pouco depois ouviu o estalo de seus chicotes desaparecendo na distância. 24 de junho, antes do amanhecer. Na noite passada, o conde me deixou cedo e trancou-se em seu próprio quarto. Assim que ousei, corri pela escada em espiral e olhei pela janela que dava para o sul. Achei que deveria vigiar o conde, pois algo estava acontecendo. Os Tzigane estão alojados em algum lugar do castelo e estão realizando algum tipo de trabalho. Sei disso, porque de vez em quando ouço um som distante e abafado, como de picaretas e pás, e seja o que for, deve ser para algum propósito de implacável maldade. Eu estava na janela há pouco menos de meia hora, quando vi algo saindo da janela do conde. Recuei e observei cuidadosamente, vendo o homem inteiro emergir. Foi um novo choque para mim descobrir que ele vestia o terno de roupas que eu usara durante a viagem até aqui, e carregava sobre o ombro a terrível bolsa que eu vira as mulheres levarem. Não poderia haver dúvida quanto a seu objetivo, e usando minhas roupas também. Este, então, é o seu novo esquema maligno. Ele permitirá que outros me vejam, ou assim pensem, para que possa deixar evidências de que fui visto nas cidades ou vilarejos enviando minhas próprias cartas, e que qualquer maldade que ele possa cometer seja atribuída a mim pelas pessoas. Isso me enfurece ao pensar que isso pode continuar, e, enquanto estou preso aqui, um verdadeiro prisioneiro, mas sem a proteção da lei, que é direito e consolo até mesmo para um criminoso. Pensei em vigiar o retorno do conde, e por um longo tempo sentei obstinadamente à janela. Então comecei a notar pequenos pontos flutuando nos raios do luar. Pareciam minúsculos grãos de poeira que giravam e se agrupavam de maneira nebulosa. Observei-os com uma sensação de tranquilidade e uma espécie de calma tomou conta de mim. Recostei-me no parapeito da janela, em uma posição mais confortável, para apreciar melhor as brincadeiras aéreas. Algo me fez sobressaltar, um uivo baixo e lamentoso de cães, vindo de algum lugar distante no vale, que estava oculto à minha vista.
O som parecia ressoar mais alto em meus ouvidos, e os flocos flutuantes de poeira assumiram novas formas ao ritmo do som, enquanto dançavam ao luar. Senti-me lutando para despertar algum chamado dos meus instintos. Não, minha própria alma estava lutando, e minhas sensibilidades meio esquecidas esforçavam-se para responder ao chamado. Eu estava sendo hipnotizado. Cada vez mais rápido dançavam as partículas de poeira, e os raios de luar pareciam tremer ao passarem por mim, indo em direção à massa de escuridão além. Elas se agrupavam cada vez mais, até parecerem assumir formas fantasmagóricas indistintas. Então despertei de repente, completamente consciente, e corri, gritando para longe dali. As formas fantasmagóricas que gradualmente se materializavam a partir dos raios de luar eram as das 3 mulheres espectrais às quais eu estava destinado. Fugi e senti-me um pouco mais seguro em meu próprio quarto, onde não havia luz do luar e onde a lamparina brilhava intensamente. Quando algumas horas se passaram, ouvi algo se movendo no quarto do conde, algo como um gemido agudo rapidamente suprimido, e então houve silêncio, um silêncio profundo e terrível que me gelou. Com o coração batendo forte, tentei a porta, mas estava trancada em minha prisão e não podia fazer nada. Sentei-me e simplesmente chorei. Enquanto estava sentado, ouvi um som no pátio externo, o grito angustiado de uma mulher. Corri para a janela e, abrindo-a, espreitei entre as grades. Lá estava, de fato, uma mulher com os cabelos desgrenhados, segurando as mãos sobre o coração como alguém aflito após correr. Ela estava encostada em um canto do portão. Quando viu meu rosto na janela, lançou-se para a frente e gritou com uma voz carregada de ameaça: "Monstro, devolva meu filho!" Ela se ajoelhou e, levantando as mãos, repetiu as mesmas palavras em tons que dilaceraram meu coração. Então arrancou os cabelos e bateu no peito, entregando-se a todas as violências de uma emoção extravagante. Finalmente, jogou-se para a frente e, embora eu não pudesse vê-la, pude ouvir o bater de suas mãos nuas contra a porta. Em algum lugar no alto, provavelmente na torre, ouvi a voz do conde chamando em seu áspero e metálico sussurro: "Venham, crianças da noite." Seu chamado parecia ser respondido de longe e de perto por uivos de lobos. Em poucos minutos, uma matilha deles irrompeu, como uma represa rompida, através da ampla entrada para o pátio. Não houve grito da mulher, e o uivo dos lobos foi breve. Logo depois eles se dispersaram, lambendo os dentes. Não pude sentir pena dela, pois agora sabia o que havia acontecido com seu filho, e era melhor que ela estivesse morta. O que devo fazer? O que posso fazer? Como posso escapar deste terrível domínio da noite, da escuridão e do medo? 25 de junho, manhã. Ninguém sabe, até ter sofrido durante a noite, quão doce e querida ao coração e aos olhos pode ser a manhã. Quando o sol se elevou esta manhã a ponto de iluminar o topo do grande portão em frente à minha janela, o ponto mais alto que tocou pareceu-me como se a pomba da arca tivesse pousado ali. Meu medo caiu de mim como se fosse uma vestimenta vaporosa que se dissolveu com o calor. Devo agir de alguma forma, enquanto a coragem do dia está sobre mim. Na noite passada, uma das minhas cartas com data futura foi enviada. A primeira daquela série fatal que apagará todos os vestígios de minha existência na face da Terra. Não devo pensar nisso. Ação! Sempre fui molestado ou ameaçado durante a noite, ou de alguma forma em perigo ou com medo. Ainda não vi o conde à luz do dia. Será que ele dorme quando os outros estão acordados, para que possa estar desperto enquanto estes dormem? Se ao menos eu pudesse entrar em seu quarto, mas não há como. A porta está sempre trancada, não há maneiras para mim. Sim, há uma maneira, se alguém ousar tomá-la. Para onde seu corpo foi, porque outro corpo não poderia ir? Eu mesmo o vi rastejar para fora de sua janela. Por que não deveria eu imitá-lo e entrar pela sua janela? As chances são desesperadoras, mas minha necessidade é ainda mais desesperadora.
Vou arriscar. Na pior das hipóteses, pode resultar apenas em morte, e a morte de um homem não é a de um bezerro, e o temido além pode ainda estar aberto para mim. Deus me ajude em minha tarefa. Adeus, Mina, se eu falhar. Adeus, meu fiel amigo e segundo pai. Adeus a todos. E por último, Mina. Mesmo dia mais tarde, fiz o esforço e com a ajuda de Deus voltei são e salvo para este quarto. Devo registrar cada detalhe em ordem. Fui, enquanto minha coragem estava fresca, direto para a janela no lado sul e imediatamente saí para a estreita saliência de pedra que circunda o edifício deste lado. As pedras eram grandes e grosseiramente cortadas, e a argamassa havia sido, com o tempo, desgastada entre elas. Tirei minhas botas e aventurei-me pelo caminho desesperador. Olhei para baixo uma vez para ter certeza de que uma visão repentina da profundidade assustadora não me dominaria, mas depois disso mantive meus olhos afastados dela. Eu sabia mais ou menos a direção e a distância da janela do conde e dirigi-me para lá o melhor que pude, considerando as oportunidades disponíveis. Não me senti tonto. Suponho que estava excitado demais e o tempo pareceu ridiculamente curto, até que me vi de pé no parapeito da janela, tentando levantar o caixilho. Fiquei agitado, no entanto, quando me abaixei e deslizei os pés primeiro pela janela. Então procurei pelo conde, mas, com surpresa e alegria, fiz uma descoberta. O quarto estava vazio. O quarto estava escassamente mobiliado com objetos estranhos, que pareciam nunca ter sido usados. Os móveis eram de estilo semelhante aos das salas do sul e estavam cobertos de poeira. Procurei a chave, mas não estava na fechadura e não consegui encontrá-la em lugar algum. A única coisa que encontrei foi um grande monte de ouro em um canto, ouro de todos os tipos, moedas romanas, britânicas, austríacas, húngaras, gregas e turcas, cobertas por uma camada de poeira, como se tivessem permanecido por muito tempo enterradas. Nenhuma delas, pelo que notei, tinha menos de 300 anos. Havia também correntes e ornamentos, alguns com joias, mas todos antigos e manchados. Em um canto do quarto havia uma porta pesada. Tentei abri-la, pois, já que não conseguia encontrar a chave do quarto nem a da porta externa, que era o principal objetivo da minha busca, precisava continuar examinando, ou todos os meus esforços seriam em vão. A porta estava aberta e levava por um corredor de pedra até uma escada circular que descia abruptamente. Desci, cuidando cuidadosamente onde pisava, pois as escadas eram escuras, iluminadas apenas por pequenas aberturas da pesada alvenaria. No final havia um corredor escuro, semelhante a um túnel, de onde vinha um odor mortal e nauseante, o cheiro de terra antiga, recém-revolvida. À medida que avançava pelo corredor, o cheiro tornava-se mais forte e pesado. Finalmente empurrei uma porta pesada que estava entreaberta e me vi em uma antiga capela em ruínas, que evidentemente havia sido usada como cemitério. O telhado estava quebrado e em 2 lugares havia degraus que levavam a criptas, mas o chão havia sido recentemente escavado e a terra colocada em grandes caixas de madeira, evidentemente aquelas que os eslovacos haviam trazido. Não havia ninguém por perto e procurei por qualquer outra saída, mas não havia nenhum. Então examinei cada centímetro do chão para não perder nenhuma chance. Desci até mesmo as criptas, onde a luz fraca mal penetrava, embora fazê-lo fosse um terror para minha alma. Entrei em 2 delas, mas não vi nada além de fragmentos de antigos caixões e pilhas de poeira. Na terceira, porém, fiz uma descoberta. Lá em uma das grandes caixas, das quais haviam 50 ao todo, sobre uma pilha de terra recém-cavada, jazia o conde. Ele estava morto ou dormindo, não poderia dizer qual dos dois, pois os olhos estavam abertos e vítreos, mas sem o brilho da morte. E as faces tinham o calor da vida, apesar de toda a palidez, e os lábios estavam tão vermelhos como sempre. Mas não havia sinal de movimento, nem pulso, nem respiração, nem batimento cardíaco.
Inclinei-me sobre ele e tentei encontrar algum sinal de vida, mas em vão. Ele não poderia estar ali há muito tempo, pois o cheiro de terra teria desaparecido em poucas horas. Ao lado da caixa estava sua tampa, perfurada aqui e ali com buracos. Pensei que ele poderia ter as chaves consigo, mas quando fui procurá-las, vi os olhos mortos, e neles, embora mortos, um olhar de ódio tão intenso, embora inconsciente de mim ou de minha presença, que fugi do local, e saindo do quarto do conde pela janela, escalei a parede do castelo. Recuperando meu próprio quarto, joguei-me ofegante sobre a cama e tentei pensar. (29 de junho). Hoje é a data da minha última carta, e o conde tomou medidas para provar que é genuína, pois novamente o vi deixar o castelo pela mesma janela e vestindo minhas roupas. Enquanto ele descia a parede à moda de lagarto, gostaria de ter uma arma ou algum instrumento letal para destruí-lo, mas temo que nenhuma arma forjada apenas pela mão do homem teria qualquer efeito sobre ele. Não ousei esperar para vê-lo retornar, pois temia encontrar aquelas estranhas irmãs. Voltei para a biblioteca e li até o adormecer. Fui despertado pelo conde, que me olhou com a expressão mais severa possível e disse: Amanhã, meu amigo, devemos nos separar. Você retornará à sua bela Inglaterra e eu a algum trabalho que pode ter um fim tal que talvez nunca nos encontremos novamente. Sua carta para casa foi enviada. Amanhã não estarei aqui, mas tudo estará pronto para sua jornada. Pela manhã virão os Tigani, que têm alguns trabalhos próprios aqui, e também alguns eslovacos. Quando eles se forem, minha carruagem virá para você e o levará ao Paço Burgo, para encontrar a diligência de Bukovina para Bistritz. Mas espero ver mais de você no Castelo Drácula. Desconfiei dele e decidi testar sua sinceridade. Sinceridade? Parece uma profanação da palavra usá-la em conexão com tal monstro. Então perguntei-lhe diretamente: por que não posso ir esta noite? Porque, caro senhor, meu cocheiro e os cavalos estão em uma missão. Mas eu caminharia com prazer. Quero partir imediatamente. Ele sorriu, um sorriso tão suave, gentil e diabólico, que soube que havia algum truque por trás de sua suavidade. Ele disse: E sua bagagem? Não me importo com isso. Posso mandar buscá-la em outra ocasião. O conde levantou-se e disse com uma cortesia tão amável que me fez esfregar os olhos. Parecia tão real. Vocês ingleses têm um ditado que me é muito caro, pois seu espírito é o que governa os nossos boiardos. Acolha o que chega, apresse o que parte. Venha comigo, meu caro jovem amigo. Não ficará uma hora em minha casa contra sua vontade, embora eu esteja triste com sua partida e que deseje isso tão repentinamente. Venha. Com uma gravidade majestosa, ele, com a lamparina, precedeu-me descendo as escadas e ao longo do corredor. De repente, ele parou. Ouça! Bem próximo, ouviu-se o uivo de muitos lobos. Era quase como se o som surgisse ao levantar de sua mão, assim como a música de uma grande orquestra parece saltar sob a batuta do maestro. Após uma breve pausa, ele continuou, em seu modo majestoso, até a porta. Puxou os pesados ferrolhos, desenganchou as correntes robustas e começou a abri-la. Para minha intensa surpresa, vi que não estava trancada. Olhei ao redor desconfiado, mas não vi nenhuma chave. Quando a porta começou a se abrir, o uivo dos lobos lá fora tornou-se mais alto e mais raivoso. Suas mandíbulas vermelhas com dentes trincando e suas patas de garras rombudas enquanto saltavam apareceram através da porta que se abria. Percebi então que lutar contra o conde naquele momento era inútil. Com aliados como esses à sua disposição, eu nada poderia fazer. Mas ainda assim, a porta continuava lentamente a se abrir. E apenas o corpo do conde permanecia na abertura.
De repente percebi que aquele poderia ser o momento e o meio da minha perdição. Eu seria entregue aos lobos e por minha própria instigação. Havia uma malícia diabólica na ideia, grande o suficiente para o conde, e, como última tentativa, exclamei: "Fecha a porta, esperarei até amanhã." E cobri meu rosto com as mãos para esconder minhas lágrimas de amarga decepção. Com um movimento de seu poderoso braço, o conde fechou a porta, e os grandes ferrolhos bateram e ecoaram pelo corredor enquanto se encaixavam em seus lugares. Em silêncio, retornamos à biblioteca, e após 1 ou 2 minutos, fui para o meu quarto. A última vez que vi o conde Drácula foi ele beijando a mão para mim, com uma luz vermelha de triunfo nos olhos e um sorriso do qual Judas no inferno poderia se orgulhar. Quando estava em meu quarto e prestes a deitar, pensei ter ouvido um sussurro à minha porta. Fui até lá suavemente e escutei. A menos que meus ouvidos me enganassem, ouvi a voz do conde. Voltem para seu lugar. Seu tempo ainda não chegou. Esperem. Tenham paciência. Amanhã à noite será todo de vocês. Houve uma risada baixa e doce e, enfurecido, abri a porta e vi, do lado de fora, as 3 mulheres terríveis lambendo os lábios. Ao me verem, todas se uniram em uma risada horrível e fugi. Voltei para o meu quarto e me lancei de joelhos. Será que está tão próximo o fim? Amanhã. Senhor, ajude-me e a todos de quem sou querido. 30 de junho, manhã. Estas podem ser as últimas palavras que escrevo neste diário. Dormi até pouco antes do amanhecer e, ao acordar, me lancei de joelhos, pois determinei que, se a morte viesse, me encontraria pronto. Finalmente senti aquela sutil mudança no ar e soube que amanhã havia chegado. Então veio o bem-vindo canto do galo e senti que estava seguro. Com o coração alegre, abri minha porta e desci para o corredor. Eu havia visto que a porta estava destrancada e agora a fuga estava diante de mim. Com mãos que tremiam de ansiedade, desenganchei as correntes e abri as maciças portas. Mas a porta não se moveu. O desespero me tomou. Puxei a porta e a sacudi, até que, apesar de sua robustez, ela rangia em suas dobradiças. Pude ver o ferrolho acionado. Ela havia sido trancada depois que deixei o conde. Então um desejo selvagem me tomou, obter aquela chave a qualquer custo. Decidi, naquele momento, escalar a parede novamente e entrar no quarto do conde. Ele poderia me matar, mas a morte agora parecia a escolha mais feliz entre os males. Sem hesitar, corri até a janela leste e desci pela parede, como antes, para o quarto do conde. Estava vazio, mas isso era o esperado. Não vi nenhuma chave, mas o monte de ouro permanecia. Passei pela porta no canto, desci a escada em espiral e segui o corredor escuro até a velha capela. Agora sabia exatamente onde encontrar o monstro que procurava. A grande caixa estava no mesmo lugar, encostada na parede, mas a tampa estava sobre ela, não fixada, mas com os pregos prontos em seus lugares para serem martelados. Eu sabia que precisava procurar a chave no corpo, então levantei a tampa e a apoiei contra a parede. Então vi algo que encheu minha alma de horror. Lá estava o conde, mas com a aparência de quem teve sua juventude parcialmente renovada, pois os cabelos e o bigode brancos haviam se tornado de um cinza escuro. As bochechas estavam mais cheias e a pele branca parecia rubi por baixo. A boca estava mais vermelha do que nunca, pois nos lábios havia gotas de sangue fresco que escorriam dos cantos da boca e desciam pelo queixo e pescoço. Até os profundos olhos ardentes pareciam estar em carne inchada, pois as pálpebras e bolsas abaixo estavam igualmente inchadas. Parecia que toda a criatura horrível estava simplesmente empanturrada de sangue. Ele jazia como uma sanguessuga suja, exausta de sua satisfação. Eu estremeci ao me inclinar para tocá-lo, e todos os meus sentidos se revoltaram com o contato. Mas eu tinha que procurar ou estaria perdido.
A noite que se aproxima poderia ver meu próprio corpo como um banquete de maneira semelhante àquelas 3 horríveis. Toquei por todo o corpo, mas não encontrei sinal da chave. Então parei e olhei para o conde. Havia um sorriso zombeteiro no rosto inchado que parecia me deixar louco. Este era o ser que eu estava ajudando a transferir para Londres, onde, talvez por séculos, ele pudesse, entre seus milhões de habitantes, saciar sua sede de sangue e criar um novo e crescente círculo de semidemônios para se alimentar dos indefesos. Só o pensamento disso me deixou louco. Um desejo terrível tomou conta de mim de livrar o mundo de tal monstro. Não havia arma mortal à mão, mas peguei uma pá que os trabalhadores estavam usando para preencher as caixas e, levantando-a, golpeei com a lâmina para baixo no rosto odiado. Mas ao fazer isso, a cabeça se virou e os olhos se fixaram completamente em mim, com todo o seu brilho de horror, como um basilisco. A visão parecia me paralisar e a pá virou na minha mão e passou pelo rosto, apenas fazendo um corte profundo acima da testa. A pá caiu de minha mão, atravessando a caixa, e ao puxá-la para fora, a lâmina bateu na borda da tampa, que caiu novamente e escondeu a horrível coisa da minha vista. O último vislumbre que tive foi do rosto inchado, manchado de sangue e fixado com um sorriso de malícia que teria se encaixado perfeitamente no inferno mais profundo. Pensei e repensei sobre qual deveria ser meu próximo movimento, mas meu cérebro parecia em chamas e eu fiquei esperando com uma sensação de desespero crescendo sobre mim. Enquanto esperava, ouvi ao longe uma canção cigana cantada por vozes alegres que se aproximavam, e através da canção, o som de rodas pesadas e o estalo de chicotes. Os Tzigane e os eslovacos de quem o conde havia falado estavam chegando. Com um último olhar ao redor e para a caixa que continha o corpo vil, corri do lugar e fui até o quarto do conde, determinado a sair assim que a porta fosse aberta. Com os ouvidos tensos, escutei e ouvi lá embaixo o som da chave girando na grande fechadura e o barulho da pesada porta se abrindo. Deve ter havido algum outro meio de entrada ou alguém tinha a chave para uma das portas trancadas. Então veio o som de muitos pés, pisando e se afastando por algum corredor, que gerou um eco estrondoso. Virei-me para correr de volta em direção à cripta, onde poderia encontrar a nova entrada. Mas no momento, parece que veio uma violenta rajada de vento, e a porta da escada em espiral se fechou com um impacto que fez a poeira das molduras voar. Quando corri para empurrá-la, descobri que estava irremediavelmente trancada. Eu era novamente um prisioneiro e a rede do destino se fechava sobre mim com mais força. Enquanto escrevo, há no corredor abaixo o som de muitos pés pisando e o estrondo de algo sendo colocado pesadamente, sem dúvida as caixas com sua carga de terra. Ouço o som de marteladas, é a caixa sendo pregada. Agora posso ouvir os pés pesados caminhando novamente pelo corredor, com muitos outros pés ociosos vindo atrás deles. A porta está fechada e as correntes tilintam. Há um rangido da chave na fechadura. Posso ouvir a chave sendo retirada. Então outra porta se abre e se fecha. Ouço o rangido da fechadura e do trinco. Escute! No pátio e pelo caminho rochoso, o rolar das rodas pesadas, o estalo dos chicotes e o coro dos Tzigane enquanto se afasta. Estou sozinho no castelo com aquelas mulheres terríveis. A mina é uma mulher e não há nada em comum entre elas. Elas são demônios do abismo. Não ficarei sozinho com elas. Tentarei escalar a muralha do castelo mais do que já tentei antes. Levarei um pouco do ouro comigo, caso precise mais tarde. Talvez eu encontre uma saída deste lugar horrível. E então, para casa, para o trem mais rápido e mais próximo, longe deste maldito lugar, desta terra amaldiçoada onde o diabo e seus filhos ainda andam com pés humanos. Pelo menos a misericórdia de Deus é melhor que a dessas criaturas, e o precipício é íngreme e alto.
Ao seu pé, um homem pode dormir, ainda como um homem. Adeus a todos. Mina. Drácula, capítulo 5. Carta de Miss Mina Murray para Miss Lucy Westenra. 9 de maio. Minha queridíssima Lucy, perdoe-me pela longa demora em escrever, mas estive simplesmente sobrecarregada de trabalho. A vida de uma professora assistente às vezes é difícil. Estou ansiosa para estar com você, junto ao mar, onde poderemos conversar livremente e construir nossos castelos no ar. Tenho trabalhado muito ultimamente, porque quero acompanhar os estudos de Jonathan e venho praticando taquigrafia com muita dedicação. Quando nos casarmos, poderei ser útil para Jonathan, e se eu conseguir estenografar bem o suficiente, poderei anotar o que ele deseja dizer dessa forma e depois transcrevê-lo na máquina de escrever, na qual também estou praticando bastante. Ele e eu às vezes escrevemos cartas em taquigrafia, e ele está mantendo um diário estenográfico de suas viagens ao exterior. Quando eu estiver com você, manterei um diário da mesma forma. Não quero dizer aqueles diários de 2 páginas por semana, com o domingo exprimido em um canto, mas um tipo de caderno onde eu possa escrever sempre que sentir vontade. Não creio que terá muito interesse para outras pessoas, mas não é esse o objetivo. Talvez um dia eu o mostre para Jonathan, se houver algo que vale a pena compartilhar. Mas, na verdade, será um livro de exercícios. Vou tentar fazer o que vejo os jornalistas fazendo. Entrevistar, escrever descrições e tentar lembrar conversas. Disseram-me que, com um pouco de prática, é possível recordar tudo o que acontece, ou que se ouve, ao longo do dia. Bom, veremos. Contarei a você todos os meus pequenos planos quando nos encontrarmos. Acabei de receber algumas linhas apressadas de Jonathan, escritas da Transilvânia. Ele está bem e deve retornar dentro de 1 semana. Estou ansiosa para ouvir todas as suas novidades. Deve ser tão bom ver diferentes países. Fico me perguntando se nós, quero dizer, Jonathan e eu, algum dia os veremos juntos. Lá está o sino das 10 horas tocando. Adeus. Com carinho, Mina. PS, conte-me todas as novidades quando escrever. Você não me conta nada há muito tempo. Tenho ouvido rumores, especialmente sobre um certo homem alto, bonito e de cabelos cacheados. Carta de Lucy Westenra para Mina Murray. 17 Chatham Street, quarta-feira. Minha querida Mina, devo dizer que você me acusa injustamente de ser uma correspondente ruim. Escrevi para você 2 vezes desde que nos separamos, e sua última carta foi apenas a segunda. Além disso, não tenho nada para lhe contar. Realmente não há nada que interesse. A cidade está muito agradável agora, e vamos bastante a galerias de arte, caminhadas e passeios de carruagem no parque. Quanto ao homem alto de cabelo encaracolado, suponho que fosse aquele que estava comigo na última festa. Alguém evidentemente andou espalhando boatos. Aquele era o Sr. Holmwood. Ele vem nos ver com frequência, e ele e mamãe se dão muito bem. Tem tantas coisas em comum para conversar. Encontramos algum tempo atrás um homem que seria perfeito para você, se você não estivesse já noiva de Jonathan. Ele é uma excelente opção, sendo bonito, bem-sucedido e de boa família. Ele é médico e realmente inteligente. Imagine só, ele tem apenas 29 anos e gerencia um imenso asilo de loucos, tudo sob sua responsabilidade. O Sr. Holmwood nos apresentou. Ele veio nos ver e agora vem frequentemente. Acho que ele é um dos homens mais resolutos que já vi, e ainda assim o mais calmo. Ele parece absolutamente imperturbável. Posso imaginar o poder maravilhoso que ele deve ter sobre seus pacientes. Ele tem o hábito curioso de olhar diretamente nos olhos, como se tentasse ler os pensamentos da pessoa. Ele tenta muito isso comigo, mas me dou o crédito de ser um osso duro de roer. Sei disso pelo meu espelho. Você já tentou ler seu próprio rosto? Eu tento, e posso lhe dizer que não é um mau exercício. Ele dá mais trabalho do que você pode imaginar, se nunca tentou. Ele diz que sou um curioso estudo psicológico para ele, e humildemente acho que sou. Como você sabe, não me interessa o suficiente por roupas para poder descrever as novas modas. Roupas são o tédio. Isso é gíria de novo, mas não importa. Arthur diz isso todo dia.
Pronto, falei tudo. Mina, nós contamos todos os nossos segredos uma para a outra desde que éramos crianças. Dormimos juntas, comemos juntas, rimos e choramos juntas. E agora, embora eu tenha falado, gostaria de falar mais. Mina, você não consegue adivinhar? Estou corando enquanto escrevo, pois, embora eu ache que ele me ama, ele ainda não me disse isso com palavras. Mas Mina, eu amo. Pronto, isso me faz bem. Eu queria estar com você, querida, sentada à lareira, nos despindo como costumávamos fazer. E eu tentaria te contar o que sinto. Não sei como estou escrevendo isso nem para você. Tenho medo de parar, ou então rasgaria a carta. E não quero parar, pois quero tanto contar tudo. Me escreva logo e me diga tudo o que pensa sobre isso. Mina, preciso parar. Boa noite. Me abençoe em suas orações. E, Mina, ore pela minha felicidade. Lucy, PS. Não preciso te dizer que isso é um segredo. Boa noite novamente. Ellie. Carta de Lucy Westenra para Mina Murray, 24 de maio. Minha querida Mina, muito obrigado por sua doce carta. Foi tão bom poder contar-lhe e receber sua simpatia. Minha querida, quando chove, é uma tempestade. Como são verdadeiros os velhos provérbios. Aqui estou eu, que farei 20 anos em setembro, e até hoje nunca tive uma proposta, nenhuma proposta real, e hoje tive 3. Imagine só, 3 propostas em um dia. Não é terrível? Sinto-me real e verdadeiramente triste por 2 dos pobres rapazes. Mina, estou tão feliz que não sei o que fazer comigo mesmo. E 3 propostas. Mas, pelo amor de Deus, não conte a nenhuma das meninas, ou elas terão todo tipo de ideias extravagantes e se sentirão prejudicadas e desprezadas, se, no primeiro dia em casa, não receberem pelo menos 6. Algumas meninas são tão vaidosas. Você e eu, querida Mina, que estamos noivas e em breve nos estabeleceremos como respeitáveis senhoras casadas, podemos desprezar a vaidade. Bem, devo contar-lhe sobre os 3, mas você deve manter isso em segredo, querida, de todos, exceto, é claro, Jonathan. Você contará a ele, porque eu, se estivesse no seu lugar, certamente contaria a Arthur. Uma mulher deve contar tudo ao seu marido. Você não acha, querida? E devo ser justa. Os homens gostam que as mulheres, especialmente suas esposas, sejam tão justas quanto eles. E as mulheres, temo, nem sempre são tão justas quanto deveriam ser. Bem, minha querida, o número 1 veio pouco antes do almoço. Eu lhe falei dele, Dr. John Seward, o homem do asilo de lunáticos, com o queixo forte e a testa ampla. Ele estava muito calmo por fora, mas estava nervoso mesmo assim. Ele evidentemente vinha se preparando para todas as pequenas coisas e as lembrava. Mas quase conseguiu sentar em seu chapéu de seda, o que os homens geralmente não fazem quando estão calmos. E então, quando queria parecer à vontade, ficava brincando com um bisturi de um jeito que quase me fez gritar. Ele me falou, Mina, de maneira muito direta. Disse-me o quanto eu era querida para ele, embora me conhecesse tão pouco, e como sua vida seria comigo para ajudá-lo e animá-lo. Ele ia me dizer como seria infeliz se eu não me importasse com ele, mas quando me viu chorar, disse que era um bruto e não queria aumentar meu sofrimento atual. Então, ele parou e perguntou se eu poderia amá-lo com o tempo. E quando balancei a cabeça, suas mãos tremeram, e então, com alguma hesitação, perguntou se eu já gostava de outra pessoa. Ele colocou isso de maneira muito gentil, dizendo que não queria arrancar minha confiança, mas apenas saber, porque se o coração de uma mulher estivesse livre, o homem poderia ter esperança. Então, Mina, senti uma espécie de dever em dizer a ele que havia alguém. Eu só disse isso, então ele se levantou e parecia muito forte e muito sério ao segurar minhas mãos nas dele e dizer que esperava que eu fosse feliz, e que, se algum dia eu precisasse de um amigo, eu deveria considerá-lo um dos melhores. Querida Mina, não posso evitar chorar, e você deve desculpar esta carta toda borrada. Ser pedido em casamento é muito agradável e tudo mais, mas não é nada feliz quando você tem que ver um pobre rapaz, que você sabe que ama honestamente, indo embora com o coração partido, e saber que, não importa o que ele diga no momento, você está saindo completamente da vida dele. Minha querida, devo parar aqui por enquanto. Sinto-me tão miserável, embora esteja tão feliz.
À noite. Arthur acabou de sair, e me sinto com um ânimo melhor do que quando parei de escrever. Então posso continuar a contar-lhe sobre o dia. Bem, minha querida, o número 2 veio depois do almoço. Ele é um sujeito tão agradável, um americano do Texas, e parece tão jovem e tão cheio de vida que parece quase impossível que ele tenha estado em tantos lugares e vivido tantas aventuras. Eu simpatizo com a pobre Desdemona quando ela teve um fluxo tão perigoso despejado em seu ouvido, mesmo por um homem negro. Suponho que nós, mulheres, somos tão covardes que pensamos que um homem nos salvará dos medos, e nos casamos com ele. Agora sei o que faria se fosse um homem e quisesse fazer uma garota me amar. Não sei, pois lá estava o Sr. Morris nos contando suas histórias, e Arthur nunca contou nenhuma, e ainda assim... Minha querida, estou me adiantando um pouco. O Sr. Quincy P. Morris me encontrou sozinha. Parece que um homem sempre encontra uma garota sozinho. Não, ele não encontra, pois Arthur tentou 2 vezes criar uma oportunidade, e eu o ajudando o máximo que pude. Não me envergonho de dizer isso agora. Devo lhe dizer de antemão que o Sr. Morris nem sempre fala gírias. Quer dizer, ele nunca faz isso com estranhos ou na frente deles, pois é realmente bem educado e tem maneiras requintadas. Mas descobriu que me divertia ouvi-lo falar gírias americanas, e sempre que eu estava presente e não havia ninguém para se chocar, ele dizia coisas tão engraçadas. Receio, minha querida, que ele tenha que inventar tudo, pois se encaixa exatamente no que mais ele tem a dizer. Mas esse é o jeito das gírias. Eu mesmo não sei se algum dia falarei gírias. Não sei se Arthur gosta disso, pois nunca o ouvi usar nenhuma até agora. Bem, o Sr. Morris sentou-se ao meu lado e parecia tão feliz e alegre quanto podia. Mas eu podia ver, mesmo assim, que ele estava muito nervoso. Ele pegou minha mão na dele e disse de maneira tão doce: Senhorita Lucy, sei que não sou bom o suficiente para regular os ajustes dos seus pequenos sapatos, mas acho que, se você esperar até encontrar alguém que seja, você se juntará àquelas 7 jovens com as lâmpadas quando partir. Você não gostaria de se unir a mim e seguirmos juntos pelo longo caminho, conduzindo um duplo arreio? Bem, ele parecia tão bem-humorado e alegre que não foi nem a metade tão difícil recusá-lo quanto foi com o pobre Dr. Seward. Então eu disse, o mais levemente que pude, que não sabia nada sobre arreios, e que ainda não estava acostumado a eles. Então ele disse que havia falado de maneira leviana, e esperava que, se tivesse cometido um erro ao fazer isso em uma ocasião tão grave, tão importante para ele, eu o perdoasse. Ele realmente parecia sério ao dizer isso, e não pude deixar de me sentir um pouco séria também. Sei, Nina, que você vai me achar uma horrível coquete, embora não pudesse deixar de sentir uma espécie de exultação por ele ser o número 2 em um dia. Então, minha querida, antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele começou a despejar uma verdadeira torrente de declarações de amor, colocando seu coração e alma aos meus pés. Ele parecia tão sincero que nunca mais pensarei que um homem deve ser sempre brincalhão e nunca sério, só porque é alegre às vezes. Suponho que ele viu algo em meu rosto que o deteve, pois de repente parou e disse com uma espécie de fervor masculino que eu poderia tê-lo amado por isso, se estivesse livre. Lucy, você é uma garota de coração honesto, eu sei. Eu não estaria aqui falando com você como estou agora se não acreditasse que você é genuína, até o fundo da sua alma. Diga-me, como deu um bom amigo para o outro, há alguém mais de quem você goste? E se houver, nunca mais a incomodarei, mas serei, se você permitir, um amigo muito fiel. Querida Mina, por que os homens são tão nobres quando nós, mulheres, somos tão pouco dignas deles? Aqui estava eu, quase zombando deste verdadeiro cavalheiro de grande coração. Eu irrompi em lágrimas, creio eu. Receio, minha querida, que você ache esta carta muito chorosa em mais de um sentido. E realmente me senti muito mal. Por que não deixam uma garota se casar com 3 homens, ou quantos a quiserem, e evitam todo esse problema? Mas isso é heresia, e não devo dizê-lo. Fico feliz em dizer que, embora estivesse chorando, consegui olhar nos olhos valentes do Sr. Morris e lhe disse diretamente: sim, há alguém que amo, embora ele ainda não tenha me dito que me ama. Fiz bem em falar com ele tão francamente, pois uma verdadeira luz surgiu em seu rosto, e ele estendeu ambas as mãos e segurou as minhas. Acho que coloquei as minhas nas dele, e disse de maneira calorosa: essa é a minha corajosa garota. Vale mais a pena chegar tarde por uma chance de conquistá-la do que chegar a tempo para qualquer outra garota do mundo. Não chore, minha querida. Se é por mim, sou um osso duro de roer, e aceito isso de pé.
Se esse outro sujeito não conhece sua felicidade, bem, é melhor ele procurá-la logo, ou terá que lidar comigo. Pequena, sua honestidade e coragem me fizeram um amigo. E isso é mais raro do que um amante. É mais altruísta, de qualquer forma. Minha querida, vou ter uma caminhada bastante solitária entre agora e o fim dos tempos. Você não me daria um beijo? Será algo para afastar a escuridão de vez em quando. Você pode, sabe, se quiser, porque aquele outro bom sujeito... Ele deve ser um bom sujeito, minha querida, e um sujeito de qualidade, ou você não poderia amá-lo. Não falou ainda. Isso me conquistou, Mina, pois foi corajoso e doce da parte dele. E nobre também, para com o rival. Não foi? E ele tão triste, então me inclinei e o beijei. Ele se levantou com minhas 2 mãos nas dele e, ao olhar para o meu rosto, receio que eu estivesse corando muito, disse: Pequena, eu seguro sua mão, e você me beijou. E se essas coisas não nos fazem amigos, nada mais fará. Obrigado pela sua doce honestidade comigo, e adeus. Ele apertou minha mão, pegou seu chapéu e saiu diretamente da sala sem olhar para trás. Sem uma lágrima, um temor ou uma pausa. E eu estou chorando como um bebê. Por que um homem como ele deve ser feito infeliz quando há tantas garotas por aí que adorariam o chão que ele pisa? Eu sei que adoraria se fosse livre, só que não quero ser livre. Minha querida, isso me abalou bastante, e sinto que não posso escrever sobre felicidade imediatamente, depois de contar-lhe sobre isso. E não desejo falar sobre o número 3 até que tudo esteja feliz. Sempre sua amorosa Lucy. PS. Sobre o número 3. Não preciso contar-lhe sobre o número 3, preciso? Além disso, foi tudo tão confuso. Parecia apenas um momento desde que ele entrou na sala até que ambos os braços estavam ao meu redor. E ele estava me beijando. Estou muito, muito feliz e não sei o que fiz para merecer isso. Só devo tentar no futuro mostrar que não sou ingrata por toda a bondade dele para comigo, enviando-me tal amante, tal marido e tal amigo. Adeus. Diário do Dr. Seward, mantido em fonógrafo. 25 de abril. Maré baixa no apetite hoje. Não consigo comer, não consigo descansar. Então, em vez disso, eu escrevo no diário. Desde a rejeição de ontem, tenho uma espécie de sensação de vazio. Nada no mundo parece ter importância suficiente para valer a pena ser feito. Como eu sabia que a única cura para esse tipo de coisa era o trabalho, desci até os pacientes e escolhi um que sempre me proporcionou um estudo muito interessante. Ele tem ideias tão peculiares e é tão diferente do lunático comum que decidi compreendê-lo o máximo possível. Hoje senti que cheguei mais perto do coração do seu mistério do que nunca. Interroguei-o mais profundamente do que jamais fizera, com o objetivo de me tornar mestre dos fatos de sua alucinação. Agora percebo que havia na minha maneira de conduzir o questionamento algo de crueldade. Pareceu que eu queria mantê-lo preso à sua loucura, algo que com os pacientes evito como evitaria a boca do inferno. Memorando, em quais circunstâncias eu não evitaria a boca do inferno? Omnia Rome venalia sunt. Tudo em Roma tem seu preço. O inferno tem seu preço. Verbo sap, nota para os sábios. Se houver algo por trás deste instinto, será valioso rastreá-lo com precisão mais tarde. Portanto, é melhor começar agora. R.M. Reinfeldt, idade 59, temperamento sanguíneo, grande força física, excessivamente excitável. Período de melancolia culminando em alguma ideia fixa que ainda não consegui decifrar. Presumo que o próprio temperamento sanguíneo, combinado com alguma influência perturbadora, resulte em um desfecho mentalmente consumado. Um homem possivelmente perigoso, provavelmente mais perigoso se for altruísta. Nós, homens egoístas, a cautela funciona como uma armadura, tanto para eles quanto para seus inimigos. O que me ocorre sobre esse ponto é que, quando o eu é o ponto fixo, a força centrípeta se equilibra com a centrífuga. Quando o ponto fixo é o dever, uma causa, etc., a força centrífuga se torna dominante, e apenas um acidente, ou uma sequência de acidentes pode equilibrá-la. Carta de Quincy P. Morris para o Honorável Arthur Holmwood, 25 de maio. Meu caro Art, já contamos histórias ao redor da fogueira nas pradarias. Já enfaixamos um ao outro depois de tentarmos desembarcar nas marquesas. E já brindamos a saúde na margem do Titicaca. Ainda há mais histórias a serem contadas, mais feridas a serem curadas e mais brindes a serem feitos.
Não quer fazer isso ao redor da minha fogueira amanhã à noite? Não tenho a menor hesitação em convidá-lo, pois sei que uma certa dama estará ocupada em um certo jantar, e que você estará livre. Haverá apenas mais um convidado, nosso velho amigo do Corea, Jack Seward. Ele também virá, e nós dois queremos misturar nossas lágrimas ao vinho e brindar de todo o coração ao homem mais feliz de todo o vasto mundo, aquele que conquistou o coração mais nobre que Deus já criou e o mais digno de ser conquistado. Prometemos uma recepção calorosa, uma saudação afetuosa e um brinde tão sincero quanto sua própria mão direita. Juramos deixá-lo em casa caso beba demais por causa de um certo par de olhos. Venha, seu, como sempre, Quincy P. Morris. Telegrama de Arthur Holmwood para Quincy P. Morris, 26 de maio. Conte comigo sempre. Tenho mensagens que farão seus ouvidos arderem. Art. Espero que estejam gostando. Não percam a continuação, capítulos 6 e 7, na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, como sempre, às 18 horas. Até lá!